Você já parou para pensar que talvez a gente esteja vendo só uma parte da vida? Porque a gente vive como se tudo acabasse aqui, no que dá para ver, no que dá para tocar. Mas e se não for só isso? E se tiver mais acontecendo e a gente só não percebeu ainda? E o que é mais estranho, talvez a gente já tenha percebido, só ignorou. A gente foi ensinado a confiar no visível, no que dá para explicar. Só que tem um detalhe: nem tudo que é real nossos sentidos percebem. E isso muda tudo. O exemplo mais simples: o ar. A gente não vê, mas tira ele e nada continua. O Wi-Fi. A gente não vê, mas ele conecta o mundo inteiro. E aqui começa a ficar mais sério. Dentro do nosso corpo existem trilhões de seres microscópicos. A gente nunca viu nenhum deles, mas eles influenciam nossa digestão, nosso humor, até nossas emoções. E quando algo sai do lugar, a gente sente, mesmo sem enxergar. Agora pensa com calma. Se algo tão pequeno, invisível aos nossos olhos, já muda o nosso corpo inteiro, por que seria diferente com a vida? E é aqui que muita gente trava, porque aceitar isso quebra uma ideia confortável. A gente vê o pensamento? A gente toca uma emoção? Não. Mas mesmo assim, isso muda completamente o nosso dia. Então deixa eu te falar algo direto. Achar que o invisível não existe só porque a gente não vê, não faz sentido. E no fundo, a gente sabe disso. A própria vida prova isso o tempo inteiro. Existe uma parte em nós que pensa, que sente, que decide. E essa parte não é o nosso corpo. O corpo é só uma parte palpável. Mas a gente é mais do que isso. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque não existe só um mundo físico. Existe também um mundo espiritual. E o ponto que quase ninguém percebe é esse. A gente não entra nele depois. A gente já está dentro dele. Agora. Só não percebe. Assim como existem ondas que a gente não vê, existem consciências, existem presenças que não aparecem, mas estão aí. E não estão longe. Estão em outro nível de percepção. E talvez seja por isso que certas coisas não fazem sentido, mas a gente sente mesmo assim. Sabe quando a gente entra em um lugar e o ambiente pesa, sem ninguém falar nada? Ou quando alguém chega e tudo muda, sem explicação? Ou quando, no silêncio, parece que existe algo ali, mesmo sem ver nada? E aqui é importante entender, isso não é sobre medo, é sobre percepção. Porque o mundo espiritual não está separado da gente. Ele responde, ele influencia e ele interage, mesmo quando a gente não percebe. Pensamentos, intenções, emoções não ficam presos na gente. Eles se expandem e nesse campo invisível existe troca, existe conexão, existe resposta. E talvez aquela intuição que a gente ignorou ou aquele sentimento estranho não fosse nada aleatório, mas um tipo de percepção que a gente ainda não aprendeu a escutar. E aqui está o ponto mais forte. A gente nunca esteve sozinho, nem por um segundo. A vida não acontece só aqui, no que os nossos olhos alcançam, mas tem mais coisa o tempo inteiro. E talvez o que a gente chama de silêncio nunca tenha sido vazio. Talvez sempre tenha sido presença.